Você já deve ter ouvido um conselho que anda muito popular no mundo do trabalho, que é o seguinte: faça apenas aquilo que está no seu job description. Ou então, não se mate de trabalhar pela sua empresa. E antes da gente seguir nesse assunto, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Eu concordo que a gente não deve viver para trabalhar. Ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é absolutamente saudável. E o grande problema aqui nessa questão é quando fazer o mínimo se torna uma estratégia na sua carreira. Porque quando você passa a fazer só o mínimo no seu trabalho, você está correndo um risco que muita gente não está percebendo. Fica comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá, meus jovens, sejam bem-vindos ao Soft Skill na Prática. Eu sou Henrique Molina e a missão aqui desse canal é te ajudar a desenvolver habilidades comportamentais que são fundamentais para você ter sucesso na sua carreira. Para a gente começar a abordar o assunto do vídeo de hoje, eu quero te fazer algumas perguntas e responda para você mesmo sinceramente. Começando aqui com as perguntas. Se a sua empresa tivesse que cortar custos amanhã, você seria uma das pessoas que ficariam? Próxima pergunta. Se uma inteligência artificial conseguisse fazer o mesmo trabalho que você faz hoje, você estaria seguro? Próxima pergunta. Se você cometesse um erro que causasse prejuízo para sua empresa, você teria crédito profissional suficiente para sustentar esse erro? Próxima pergunta. Se você perdesse o seu emprego hoje, você conseguiria outro igual ou melhor rapidamente? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, ótimo, você está no caminho certo. Agora, se alguma delas te gerou preocupação, então você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer aqui nesse vídeo. E eu quero começar com um conceito que é extremamente popular e todo mundo conhece, relacionado à economia, que é a inflação. A inflação significa que as coisas passam a custar mais dinheiro conforme o tempo passa. Um exemplo clássico é em relação ao refrigerante. O valor que você pagava em uma Coca-Cola de 2 litros há 20 anos atrás é o mesmo valor que hoje você consegue comprar uma Coca-Cola de latinha de 350 ml. Então a inflação, de maneira bem simplificada, é que você vai precisar cada vez de mais dinheiro para comprar a mesma coisa conforme o tempo passa. E assim como acontece com o dinheiro, as suas competências no seu trabalho também sofrem inflação. Esse é um conceito que eu chamei de inflação do chá. O que é esse chá? Chá são competências que podem ser conhecimento, habilidades ou atitudes. Aí vem o chá, a inicial de cada uma dessas palavras. E o que eu quero dizer quando eu falo que a inflação também atinge o mercado de trabalho? É o seguinte: com o tempo, você precisa de mais competências para ocupar o mesmo cargo que você ocupava antes. As exigências passam a ser cada vez maiores em termos de competências. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu estava na faculdade, 16 anos atrás, para conseguir uma vaga de estágio, raramente você precisava de inglês, habilidades e conhecimentos em inglês. Uma das poucas exigências era saber o pacote Office ali, Word, Excel, PowerPoint. Agora, quando você vai aplicar para uma vaga de estágio hoje, pacote Office muitas vezes nem aparece ali na lista de requisitos porque já é esperado que todo mundo tenha que saber isso. Agora, inglês também já é uma coisa que está cada vez mais sendo exigido. O que era básico em Excel antigamente, hoje é o básico em inteligência artificial. Você precisa conhecer o mínimo ali de ChatGPT, Gemini, etc. Percebe como antigamente o que era uma exigência desejável, hoje já se tornou o mínimo necessário para você começar a concorrer nessa vaga? Isso é o que eu quero dizer com inflação do chá. Para a mesma vaga, para o mesmo emprego, conforme o tempo passa, as exigências se tornam cada vez maiores. E a realidade que a gente tem no mercado hoje faz com que essa inflação seja cada vez mais acelerada, por 3 razões. A concorrência no mercado aumentou, a evolução da tecnologia é cada vez maior e o crescimento da inteligência artificial, que a maioria das pessoas diz que chegou para ficar. Então, como a gente pode ler esse cenário? Qual que é o resultado desse contexto que eu acabei de dar para vocês? É que hoje você não precisa evoluir como profissional para você crescer na sua carreira. Você precisa evoluir como profissional para se manter no cargo que você ocupa hoje. Essa é a grande mudança que muita gente ainda não entendeu. Há 20, 30 anos atrás, para você se manter no seu cargo, você só precisava continuar fazendo o que você estava fazendo e não fazer nenhuma besteira. Hoje em dia não, você precisa acompanhar a evolução do mercado. Por isso que esse conselho que eu falei para vocês no começo do vídeo, de que não faça apenas o que está no seu job description, não se mate pela empresa, acaba se tornando perigoso quando as pessoas entendem isso como ficar estagnado, se manter onde está sem precisar evoluir. A pessoa que está fazendo isso hoje, ela está correndo um risco enorme de perder o cargo que ela ocupa hoje. Tem um ditado muito conhecido, tem até uma música do Zeca Pagodinho que fala isso, que é o seguinte: camarão que dorme, a onda leva.
Hoje, no mercado de trabalho, isso nunca foi tão real. Enquanto alguns profissionais estão focados apenas em se manter no nível que eles estão, muitos outros estão buscando crescimento das suas competências, estão fazendo cursos, estão se especializando, estão trabalhando para ficar cada vez melhores, conhecer cada vez mais ferramentas e evoluírem, se tornarem profissionais cada vez mais preparados para ocupar o próximo nível. Então, aqueles que estão focados em se manter, não estão preocupados com a sua evolução, estão correndo um risco cada vez maior justamente por essa enorme concorrência e exigência que o mercado está trazendo para cada função exercida dentro de uma empresa. E quando essa onda que leva o camarão chega, ela não pergunta quem está confortável, ela simplesmente leva quem não está preparado. Ok, agora que a gente entendeu esse contexto, vamos então a algumas dicas práticas para te ajudar a se preparar um pouco melhor para esse cenário que a gente está inserido, queira você ou não. E a boa notícia é que você não precisa se tornar um workaholic, trabalhar 14 horas por dia para estar bem preparado para enfrentar esse cenário. Você precisa fazer uma coisa mais simples, que é desenvolver o seu chá, conhecimento, habilidade e atitude de forma mais intencional, mais preparada, estratégica. Por exemplo, reserve um tempo na sua agenda todo dia ou toda semana para aprender algo novo relacionado à sua área. Se especializar em alguma coisa, buscar outros conhecimentos, fazer networking com outros profissionais, entender quais são as tendências do mercado. Outra dica é você fazer um curso que desenvolva alguma habilidade importante, alguma soft skill fundamental aí para a execução do seu trabalho. Por exemplo, negociação, oratória, inteligência emocional, comunicação, autorresponsabilidade, gestão de tempo. Tem uma gama bem grande de habilidades que são importantes para cada profissional e que talvez você ainda não tenha dedicado algum tempo a evoluir a sua competência nessas habilidades. Outra dica, peça feedback sobre atitudes, comportamentos, qualidades que você ainda pode melhorar para garantir que você esteja buscando uma evolução aí direcionada e que seja importante para manter o cargo que você ocupa hoje e também já focando aí em próximos níveis profissionais. Normalmente uma boa conversa com a pessoa que te lidera ajuda muito, esclarece e te dá bons direcionamentos nesse quesito que a gente vem falando aqui no vídeo. E por último, crie um plano de desenvolvimento para sua carreira. E aqui não só das habilidades que você precisa, mas também o que você almeja. Quais cargos você busca? Você quer evoluir na área que você está hoje? É ter essa visão um pouco mais de longo prazo sobre o que você espera para a sua carreira. Pode parecer algo que você já faz, mas talvez isso seja algo que esteja muito desconectado aí no seu dia a dia. Você tem uma noção do que você quer, mas não tem um planejamento concreto. Você não sabe exatamente aonde você espera chegar daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Então isso é extremamente importante para manter você com os pés no chão, entendendo os seus próximos passos aí na sua carreira. São dicas simples, mas que se você não colocar a mão na massa, não vão te trazer nenhuma evolução. Por isso eu te peço, saindo desse vídeo, já coloca na sua agenda em quais momentos você planeja pôr em prática essas dicas que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. E antes de fechar esse vídeo, eu quero te deixar com mais 3 perguntas de reflexão que podem te ajudar bastante a entender a importância do nosso vídeo de hoje. A primeira delas é: o que você aprendeu em termos profissionais, o que você desenvolveu no ano passado? Que habilidades, que conhecimentos, que atitudes você de fato conseguiu evoluir no ano passado? Segunda pergunta, quais habilidades você está focado em desenvolver nesse ano? Você está inscrito em algum curso, você comprou algum livro, você está acompanhando alguma coisa que vai te fazer evoluir aí na sua carreira? E a terceira pergunta, e no ano que vem, o que você planeja desenvolver? É claro que a gente não vai desenvolver tudo de uma vez. Então, se você não começou a desenvolver nada ano passado, se esse ano você ainda não deu nenhum passo também nessa direção, já começa a ficar de olho, começa a ficar atento. Você precisa estar buscando minimamente evoluir aí em alguns quesitos na sua carreira. Portanto, o que você pretende fazer esse ano e no ano que vem são perguntas fundamentais para você responder e já começar aí a controlar um pouco mais a evolução que você busca ter na sua carreira. E no mundo de hoje, com todo o cenário que eu comentei no vídeo de hoje, temos uma certeza: essas ondas inflacionárias vão chegar. E quanto antes você começar a se preparar, menos você vai sentir, menor essa onda vai ser para você. Quando você começa a desenvolver suas competências de forma consistente e os resultados começam a aparecer, acontece uma coisa curiosa. Você deixa de apenas sobreviver a essas ondas que vêm chegando e começa a querer surfar ondas cada vez maiores. Por isso a importância de você se manter em movimento, em constante evolução. Um pouco por dia e no longo prazo você vai ter muitos passos dados para frente. Agora, se você quiser esperar a onda chegar para começar a correr,
talvez não dê tempo e ela te engula. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço apenas 3 coisas que não te custam nada. Primeira delas, deixa o seu like. Segunda, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem conteúdos novos aqui para te ajudar a se desenvolver na sua carreira. E no terceiro, comenta aqui no vídeo qual vai ser a próxima competência que você vai se dedicar aí a evoluir na sua carreira. Obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Valeu!